Ou ali alguém fez um trabalho de bruxaria para aquela família, que todo derramamento de sangue é alimentação satânica. Então, Móvel quebrado que ela adaptou, mas não consegue colocar no lugar. Muitas adaptações, mas tem que haver o conserto. Porque onde Jesus está, ele trabalha com um alinhamento. O alinhamento faz parte do propósito. Senão ele tinha feito a obra com os muros derrubados, cheios de brecha. O que Neemias fala, gente? Eu não vou descer. Por que eu ia descer se eu estou numa obra? Eu estou reparando as brechas. Eu estou olhando o cenário aqui. Brechas precisam ser reparadas. E a gente só consegue entender de brechas quando a gente carrega a visão espiritual. Senão a gente não consegue. Senão a gente fica ali rompido, quebrado, abatido e constrangido diante dos outros. Obras inacabadas, casas sujas, coisas quebradas, mania de guardar coisa velha. Conhece gente que briga até se você tirar uma coisa? Demônio. sim. Principado e potestade. Você pode reparar que nessa casa não entra o novo. Ela não consegue ter um móvel bom, ela não consegue ter uma comida na geladeira, ela não consegue viver um propósito de cura, de reestruturação. Ali ninguém projeta, ninguém caminha ali. Todo mundo fica estagnado por conta da energia daquele ambiente. E eu tenho uma ferramenta poderosa para isso, tá? Obediência, jejum e oração. Meu Deus. Destrava. Tudo bem. Destrava. Você falou sobre principados e potestades. Principados e potestades. Desculpa, pode perguntar. Não, eu pedi para você fazer um panorama para a gente entender. Quando os principados e potestades, eles ficam acima de nós. Eles fazem interferência entre a nossa oração e o Pai. Você pode ver que tem pessoas que levam vida de oração, mas não respondem, não tem resposta. Eu estou 1 mês no monte, acampando. Não muda nada, quando volta pior. Tá na miséria, o filho tá no tráfico, a filha tá na prostituição, tá tudo pior. Porque não há governo naquela casa. Porque a oração legítima da obediência, quando o coração é 100%, ela traz o quê? Governo através da oração. Então, os principados e potestades, eles são alimentados pelos portais. Então, o que eles fazem? Eles não deixam a oração chegar. E o que são os portais? Desobediência, orgulho, mágoa, ressentimento. Você escuta, Rafael, crente falando que tem mágoa? Falar que tem mágoa, não, mas às vezes, depende da atitude, você vê que ela tem. Meu Deus, eu escuto crente que fala que tem mágoa. E fico horrorizada. Mas você pode ter mágoa. Meu Deus, mágoa é a frequência do diabo. Isso é a pior. Vingança. O pior sentimento do ser humano é uma mágoa, né? E ali, aquela mágoa, ela dá legitimidade aos principados e potestades. A oração não sobe. Aí a pessoa não rompe. E os demônios entram. Eles estão ali, eles impedem. E ali, como ele impede a oração de ser ouvida, ali os portais vão sendo abertos. E aqueles demônios vão legitimando-se a atuação em áreas. A pessoa se torna uma religiosa, mas não rompe. Ela se torna infeliz e não rompe. Ela se torna miserável, escassa, mas não rompe. Ela se torna doente, se adapta aos remédios de tarja preta, mas não entende que ela precisa de uma libertação espiritual. Ela está sempre ali, culminando e... Você conhece crentes que contam desculpa? Tudo ele tem uma desculpa por erro. Sim. Olha, irmão, você precisa se libertar. Não, mas é porque eu estou passando por essa situação aqui. Ele nunca assume. São os filhos de Adão. Quando Deus pergunta, cadê a tua situação? Ele diz, não, foi a mulher. A covardia. O espírito da covardia é um portal violento. Porque, Rafael, se eu não assumo meu pecado, como é que eu vou ser liberto? Se eu não assumo... Não tem como, né? Como é que eu vou renunciar ao pecado que eu não assumo que tenho ele? Como é que eu vou romper se eu não digo que tem aquilo? Terrível, não? E isso nós temos visto. Tem que reconhecer primeiro, né? Reconhecimento. Reconhecimento, renúncia, humilhação, para que eu possa alcançar o acesso do Pai. É muito forte isso. Bom, nós falamos aqui, você citou sobre maldições hereditárias, né? Maldições hereditárias é um assunto muito vasto. Eu, inclusive, escrevi o livro Vencendo Raízes Hereditárias. Por quê? Para quem assistiu o meu testemunho, eu, para trabalhar no espiritual, na área da libertação, eu tive que entender de raízes. E a proposta de Deus foi que eu
fosse trabalhada nas minhas próprias raízes. Na minha libertação emocional, na minha libertação intelectual. Então eu tive que ir entendendo de pontos de libertação. E hoje eu oro pessoas, expulso demônios, ajudo pessoas em processo de destravamento, de rompimento, e é através das maldições hereditárias. E você acredita que eu escuto crente dizendo que não existem maldições hereditárias? Isso aí é um assunto muito debatido. Muitos não concordam com essa visão. Mas a questão não é o concordar, é o que está na Bíblia. Mas tem a Bíblia e também existe muito testemunho, muita experiência, né? Real. Muita. Porque Deus, ele fala sobre iniquidades e transgressões. Que tem coisas que não fazem sentido você... Por exemplo, aqui nós já vimos muitos aqui, já vi um monte de gente contar sobre isso. No caso de uma irmã que veio aqui, ela conta que todos os irmãos morreram aos 30 anos. Olha que coisa terrível. Os irmãos... Homens. Eu não lembro se eram homens ou mulheres, mas eram irmãos. Acho que foram 3, morreram aos 30 anos. E da avó também, os filhos da avó também, que são tios, também morreram aos 30 anos de idade. Se você for fazer um estudo espiritual, como os que eu faço, a gente vai entender que ali naquela família tem oferenda. Alguém ofereceu àquela família a morte. Alguém consagrou. Ou alguém entregou a sua alma e projetou os que viriam à morte na idade de 30 anos. Ou ali alguém fez um trabalho de bruxaria para aquela família, que todo derramamento de sangue é alimentação satânica. Então aquele demônio vem com os 30 anos buscar aquele sangue e levar aquela alma. Então se a pessoa não entender do mundo espiritual, vamos parar e analisar. Se não é maldição hereditária, é o que é isso? Então, para não falar que eu fico só falando testemunho dos outros, eu vou falar do meu. Por exemplo, da família do meu pai, nenhum casamento deu certo. Por quê? Porque ali é uma oferenda em divórcio. Destruição emocional. Nenhum, todos os irmãos, nenhum casamento deu certo. E grande parte dos primos também tiveram problemas no casamento. Porque não foi renunciado. Não teve nada. Não houve renúncia, não houve despertencimento do conseguiram. pecado e o altar não foi quebrado. Então o que acontece? Enquanto não for quebrado, os demônios vão atingindo gerações. Quando nasce alguém na família, eles já se alojam no umbigo. Vamos lá. Esse assunto do umbigo Esse assunto do umbigo é polêmico, né? Você falou desse umbigo, eu quero que você me explique essa questão do umbigo. Gente, primeiro, que a libertação são experiências exclusivas. Cada pastor, ele tem uma experiência com a área da libertação. Aí eu vi gente dizer isso sobre chakra, gente dizer que não sei o que, não, manda, gente, isso é experiência de convivência. É só a gente fazer um raciocínio lógico, vamos ser lógicos. Se somos alimentados através do cordão umbilical, então eu trago a essência da minha mãe, que trouxe a essência da mãe dela, que trouxe a essência da mãe dela. Então ali existem raízes. E quando eu que oro pessoas, ponho a mão na cabeça, expulso demônio, quando eu falo sobre maldições, aí você pergunta o diabo, aonde que está a maldição? No umbigo. Aí você põe a mão naquela área, ora, e a pessoa diz assim, acabou. Eu não sinto mais peso, eu não sinto mais dor, a minha alma está leve, estou me sentindo livre, estou me sentindo bem, ali ela começa a romper. Então isso é convivência. E outra, não é antibíblico não, porque a palavra diz que o corpo é templo. Qualquer parte do meu corpo eu posso orar. Aliás, é orientado pelo reino de Deus. O nosso corpo é templo. Se eu quiser orar o dedão aqui agora, eu oro. Se eu orar o cabelo, eu oro. Faz parte. Eu tenho que consagrar o meu corpo. Eu tenho que me pertencer na graça. Agora, irmão, se é o ouvido, se é o umbigo, é só mais uma parte do corpo. Se é a mente, se é a visão, se é o ouvido, é só visão de identificação. Pela experiência que eu tenho orar por pessoas e verem pessoas curadas, libertas, transbordadas através dos pontos que nós oramos.